Justiniano e Carlos Magno. Para falar de Justiniano e Carlos Magno, vamos iniciar falando sobre o Império Bizantino. Quando o imperador romano Constantino escolheu a região de Bizâncio para construir a sede da Nova Roma, a antiga colônia grega tinha o aspecto de um simples povoado, tá? Constantino trouxe arquitetos, artesãos e valiosas obras de arte das mais diversas regiões do Império Romano, construindo a cidade em um ritmo frenético e lhe dando um esplendor de uma grande capital, a cidade de Constantino, Constantinopla. Constantinopla foi produto da fusão de elementos latinos, gregos, orientais e cristãos. Ela apresentava uma população muito heterogênea. A língua grega e a religião cristã constituíam a união dessa cidade. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano entre seus dois filhos, Honório, que ficou com o Ocidente, e Arcádio, que ficou com o Oriente. Essa divisão era puramente administrativa e não política. Porém, com a constante pressão dos povos bárbaros, acelerando a decadência do Ocidente, a divisão se tornou uma condição permanente. A estrutura política de Constantinopla se inspirava no despotismo dos imperadores de Roma. Então, política, despotismo dos imperadores de Roma. Tá. Então, o poder era ilimitado, poder ilimitado do soberano. Então, esse imperador, ele era déspota, né? Então, o poder era ilimitado desse cara. Ele controlava o poder temporal, o espiritual também. Ou seja, a igreja era subordinada ao Estado, o que ficou conhecido como Césaropapismo, tá? Economia agrícola de base escravista, com forte controle do Estado, e esse forte controle do Estado desestimulava os investimentos particulares. A religião era cristã, e essa religião cristã mostrou divergências. Essas divergências levaram o imperador Constantino a convocar o Concílio de Nicéia para uniformizar a doutrina cristã, qualificando as divergências como heresias. Bom, o povo discutia a religião com ardor, questionando dogmas básicos do cristianismo e dissimulando fortes competições políticas. As heresias encontraram adeptos no Império Bizantino. As mais importantes heresias foram o arianismo. O arianismo era uma doutrina segundo a qual Cristo era de natureza humana, puramente humana. Então, arianismo, Cristo puramente humano. A outra heresia, são três, tá? Então, arianismo, Cristo era puramente humano. Nestorianismo sustentava que se deveriam distinguir Cristo em duas naturezas, a humana e a divina, sem que pudessem se fundir. Era separado. Então, Cristo tinha duas naturezas, humana e divina. Isso é nestorianismo. E o monofisismo dizia que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza pura, divina, tá? Puramente divina. Somente a natureza divina. Então, só a natureza divina, monofisismo. Arianismo, Cristo tinha apenas natureza humana. E o nestorianismo dizia que estava separado. A natureza humana e a divina eram separadas. Não podiam se fundir. Tá. Essas foram as heresias mais importantes. Agora, o governo de Justiniano. Bom, o imperador romano, Justiniano, controlava a diplomacia, as finanças, as leis e os negócios militares, cercando-se de uma autoridade absoluta. Então, ele tinha um caráter quase sagrado. No plano religioso, o Justiniano combateu fortemente as heresias. Certo.
ele tentou conciliar os interesses dessa heresia com a ortodoxia defendida pela Igreja. A política externa baseava-se em restaurar as fronteiras do Império Romano por meio de guerras ofensivas. Então, ele queria restaurar as fronteiras por meio de guerras. Visando a isto, o imperador estabeleceu uma paz perpétua com os persas, seus antigos inimigos do lado oriental. Como legislador, ou seja, como controlador de leis, Justiniano fez uma codificação do direito existente para que correspondesse às necessidades reais e servisse como base legal para o seu governo. Redigida por uma comissão de juristas presidida por Triboniano, a obra, que recebeu o nome de Corpus Juris Civilis, contém quase 2.000 anos de jurisprudência romana. Essa recodificação do direito romano serve de modelo para as nações europeias e para a América Latina. Entretanto, a política interna do governo de Justiniano não tinha grande aprovação. No início de seu reinado, esteve a ponto de ser deposto por uma sublevação ocorrida no hipódromo de Constantinopla. Essa é até engraçada. Presente durante uma corrida de cavalos, Justiniano se desentendeu com os torcedores. Então, numa corrida de cavalo lá, ele se desentendeu com os torcedores, insultou os torcedores, e ele foi xingado também. A polícia prendeu alguns torcedores, porém seus companheiros os libertaram, e a partir daí, um conflito generalizado teve início contra o imperador. Os sediosos, os revoltosos, gritavam Nica, Nica, Nica. Nica significa em grego vitória, tá? Enquanto eles gritavam isso, eles atacavam as tropas do Estado. Isso durou 5 dias, gente. Justiniano temeu enfrentar essa multidão e muitos de seus conselheiros lhe sugeriram que ele fugisse, Teodora, no entanto, quem que era a Teodora? Teodora era a imperatriz bizantina, a esposa do Justiniano. Então, a Teodora interferiu, impedindo que o Justiniano fugisse. Então, o Justiniano, envergonhado de sua fraqueza, ordenou ao general Belisário que reprimisse a revolta. Então, a rebelião foi sufocada. Bom, em síntese, em suma, a revolta de Nica evidencia o descontentamento com os efeitos do forte controle do Estado sobre a religião, a economia, as leis e os altos impostos. Então, de novo, a galera, o povão, estava descontente, O pessoal não estava gostando do jeito que o Justiniano estava exercendo sua função política, econômica e social. Porque tinha muito imposto, o aumento do imposto gerou isso, as leis que ele formulava, a repressão, quanto à religião, a economia, tudo estava ruim para a população. Então, eles estavam descontentes com esse forte controle do Estado por Justiniano, e a revolta de Nica evidencia isso. A revolta de Nica, na verdade, foi um estopim para o descontentamento, na verdade, o estopim para a revolta de Nica foi a história do cavalo lá, da corrida de cavalos. Bom, Justiniano morreu, e aí a população festejou a morte do Justiniano. Seus sucessores enfrentaram profundas dificuldades na condução da administração, e assim o Império Bizantino entra em um lento processo de decadência. Bom, durante a dinastia Isáurica surgiu um movimento iconoclasta, onde Leão III, que foi um imperador, proibiu a representação e o culto às imagens sagradas, ordenando sua destruição. E isso, obviamente, provocou forte reação da população e do papado romano. Os patriarcas arcebispos de Constantinopla demonstraram relutância em aceitar o Papa, o bispo de Roma, como uma suprema autoridade da Igreja.
Essa atitude de insubmissão, né, essa relutância em aceitar o Papa como suprema autoridade da Igreja, por parte dos patriarcas, por parte dos arcebispos, contava com o respaldo dos imperadores. Assim, um patriarca chamado Miguel Celulário, tomando como pretexto uma divergência sobre a Santíssima Trindade, se recusou a continuar obedecendo o Papa. E essa recusa provocou o cisma do Oriente. Então, o fato do patriarca ter recusado, né, os patriarcas, na verdade, já estavam descontentes, relutantes, na verdade, em aceitar o Papa como suprema autoridade ali da Igreja. E aí, até que um dia o patriarca Miguel tomou como pretexto uma divergência sobre a Santíssima Trindade, se recusou a obedecer o Papa. E essa recusa provocou, então, o cisma do Oriente, que deu origem à Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então, o cisma do Oriente deu origem à Igreja Ortodoxa Grega, Católica Ortodoxa Grega, tá? Separada da Igreja Católica Apostólica Romana. A ruptura do patriarca com o papado fez com que a nova igreja se subordinasse ao imperador bizantino. Além das crises de ordem interna, o império continuava a sofrer ameaças em suas fronteiras. A crise econômica se agravou e a fragilidade política fragmentou cada vez mais o poder central, até a queda de Constantinopla em 1453 para os turco-otomanos, que pôs ao fim ao Império Bizantino. Agora, gente, não tem aí nesse resuminho, mas eu vou tentar passar aqui acho que em 5 minutos a gente consegue fazer isso. Falar do Império Carolíngio. O Império Carolíngio envolve, a gente vai falar de origens do Império Carolíngio, a dinastia Merovingia, que está dentro do Império Carolíngio, a dinastia Carolíngia, que também está dentro do Império Carolíngio, e vamos falar de renascimento carolíngio, imperador romano do Ocidente, tá? Vamos lá. Origens do Império Carolíngio. As invasões germânicas abriram as portas do Império Romano para a entrada dos francos. Então, Reino dos Francos. Origem, Reino dos Francos. Império Carolíngio, origem, Reino dos Francos, tá? Reino Franco. Dinastia Merovingia. Em 496, Clovis, líder dos francos, derrotou os alamanos e foi batizado com seus 3.000 guerreiros. Esse fato, né, o Clovis, ele mostrou a aliança do Estado com a Igreja. Então, Clovis mostrou a aliança do Estado com a Igreja e fortaleceu o poder real. Clovis e seus descendentes passaram a ser o braço armado do catolicismo, que assegurou o aumento dos fiéis da Igreja Católica. Os herdeiros de Clovis se envolveram em contendas sangrentas e isso enfraqueceu o poder central. Com esse enfraquecimento, os príncipes herdeiros foram denominados reis indolentes. A partir daí, o reino franco passou a ser administrado pelo major-domus, que eram prefeitos de palácio, tá? Então, enfraquecimento, veio o Clovis, aí depois os herdeiros do Clovis foram denominados de reis indolentes por conta do enfraquecimento do poder central. E aí, depois dos reis indolentes, que foram herdeiros do Clovis, Clovis era admirado aí por conta dos seus feitos e por conta do aumento do número de fiéis da Igreja Católica, né, ele meio que apoiou o catolicismo. Então, depois de tudo isso, vieram os majordomos, que eram prefeitos de palácio. Tá? Depois dos reis indolentes, vieram os majordomos. Mais tarde, Carlos Martel subordinou os majordomos à sua autoridade e deu continuidade à centralização política, uma vez que a igreja devia a ele a continuação de sua supremacia sobre a Europa. Agora vamos falar de dinastia carolíngia. Dinastia carolíngia era a dinastia do Reino dos Francos.
Bom, Pepino o Breve iniciou uma nova dinastia, a Carolíngia. Lutou contra os lombardos, tomando-lhes, né, o território no centro da Itália, que foram doados à igreja. Esses territórios, que aumentaram o poder do Papa, ficaram conhecidos como Patrimônio de São Pedro. Aí o Pepino Breve morreu, quem assumiu foi o Carlos Magno, seu filho. Esse Carlos lutou contra os saxões, anexou a Saxônia e a Baviera e reconquistou Barcelona, Pamplona e Navarra, criando marcas na Espanha. Bom, ele procurou aprimorar a administração durante seu governo, centralizando o poder, introduzindo ordem e disciplina nos negócios do Estado. O Império Carolíngio foi dividido em condados. As leis do Império Carolíngio seguiam as capitulares ou as ordens obrigatórias para todo o Império, abrangendo a referida Constituição os mais diversos assuntos. O Reino Franco teve um verdadeiro renascer das letras e das artes, caracterizando o renascimento carolíngio. Por quê? Durante o governo do Carlos Magno, ele questionou a decadência cultural e literária dos governos anteriores. Ele falou, não, gente, vamos aí tentar combater a corrupção da língua e do pensamento. Aí, o Carlos Magno foi coroado imperador romano do Ocidente e morreu. Com a morte dele, quem assumiu foi Luís o Piedoso. Luís o Piedoso não conseguiu conciliar aí fé e a razão administrativa. Então, o que ele fez? Eu não estou conseguindo conciliar fé e razão, então vou dividir o império aqui para os meus 3 filhotes. Carlos o Calvo, depois o Luís o Germânico e o Lotário. Depois de um longo tempo de luta entre os herdeiros, entre os filhos do Luís o Piedoso, então eles começaram a lutar aí por conta de terras, né, e questão administrativa. Depois disso, foi decidido, mediante o Tratado de Verdun, que Lotário ficaria com a Itália, Luís herdaria a França Oriental e Carlos receberia a França Ocidental. Essa divisão foi fundamental para a estruturação do feudalismo. Por quê? Porque descentralizou o poder real, dando assim absoluta autoridade para os nobres dirigentes das províncias. 1. Unicamp. Havia em Alexandria uma filósofa chamada Hipátia, que foi admitida na escola de Platão, demonstrando competência para ensinar as ciências a todos os que desejavam. Tá. Hipátia interrogava: por que as estrelas não caem do céu? E respondia: porque seguem a rota mais perfeita, que é o círculo do céu, em torno da Terra, que por sua vez é centro dos cosmos. Acreditando nessa tradição e movida pela curiosidade, ela instigava: se você não questiona aquilo em que acredita, não pode acreditar. Além disso, acrescentava: eu acredito na filosofia e é preciso nos livrarmos de todas as ideias pré-concebidas de qualquer natureza. Na história da filosofia, Hipátia é considerada uma expoente do neoplatonismo. A oposição entre o neoplatonismo e o cristianismo teria marcado o tempo em que ela viveu. Para o filósofo Pierre Hadot, o neoplatonismo foi um foco de resistência ao cristianismo. Essa resistência continuou até 529, quando o imperador Justiniano proibiu os pagãos de ensinar, fechou as escolas literárias de Atenas e passou a perseguir filósofos em Alexandria. Nesse contexto, a matemática Hipátia foi assassinada em 415 em Alexandria por cristãos fanáticos. A partir do texto proposto e de seus conhecimentos históricos e filosóficos, identifique 2 princípios filosóficos defendidos por Hipátia. Bom, então, como o próprio texto deixa explícito, ela defende aí o racionalismo, tendo como base uma construção intelectual coerente, e defende o criticismo, isto é, a capacidade de questionar afirmações consideradas já consolidadas, tá?
Então, ela defende o racionalismo, tendo como base uma construção intelectual coerente, e o criticismo, que é a capacidade de questionar afirmações consideradas já consolidadas. B. A ponte explica uma motivação do imperador Justiniano para perseguir correntes de pensamento não cristãs. Ou seja, como a gente falou aqui, ele combatia as heresias, certo? Por que ele fazia isso? Para fortalecer a unidade religiosa e, por meio da unidade religiosa, então ele queria fortalecer a unidade religiosa e, por meio dela, consolidar a autoridade do imperador e a unidade do império. 2. ESPM. Observe a imagem, leia o texto e responda. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, Roma caiu num período de obscuridade, enquanto Constantinopla permanecia o farol da civilização e da cultura, sendo constantemente embelezada por monumentos magníficos. Um deles, Santa Sofia, obra-prima da arquitetura, erguida no século VI e considerada pelos historiadores de arte como a oitava maravilha do mundo. Em 1453, Constantinopla foi submetida ao domínio de outro povo e o monumento passou por modificações exteriores e interiores. Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, os responsáveis, agora vamos prestar atenção, pela construção e pelas posteriores alterações em Santa Sofia. Bom, então a gente percebe que a questão pede os responsáveis por intervenções na igreja de Santa Sofia e não na capital bizantina. Portanto, a resposta correta é D. Por quê? Vale lembrar que no século XV, os turcos da época das cruzadas já não governavam, tendo sido substituídos pelos otomanos. Tá? 3. Sobre a fase histórica, tá errado. Sobre a fase histórica chamada de Alta Idade Média, considere as seguintes afirmações. 1. Carlos Magno foi o artífice do processo de unidade de grande parte do antigo território romano na Europa. Tá certo. Carlos Magno teve um destaque no processo de unidade de grande parte do antigo território romano na Europa. 2. Os núcleos urbanos foram importantes centros econômicos e culturais devido, em parte, à reabertura do mar Mediterrâneo pelos cruzados no século IX d.C. Não, por que está errado? Porque durante a Alta Idade Média ocorreu um declínio da vida urbana, que foi retomada só lá com o renascimento urbano e comercial a partir do século 11 depois de Cristo, tá? Então tá errado, os núcleos urbanos foram importantes. Não. Não foi no século 9 depois de Cristo, e sim 11 depois de Cristo. Tá. 3. A Europa cristã, fragilizada pelo declínio do Império Carolíngio, foi vítima de inúmeras invasões, principalmente por parte dos povos escandinavos e islâmicos. Tá certo. O PESSA. Opa. Já tá com a resposta, mas enfim, tudo bem. Aqui a gente tem uma iluminura do saltério, né, no século IX. E vamos lá. O saltério de Shiludov, hoje na Rússia, é um dos mais importantes documentos provenientes do Império Bizantino. Essa iluminura, em especial, retrata um importante movimento sociopolítico ocorrido nesse estado, denominado, o Império Bizantino era o quê? Iconoclasta, ou seja, proibia venerar a imagem religiosa, imagem sagrada, e pregava, na verdade, disseminava a ideia de destruição dessas imagens religiosas, como mostra a iluminura.
né? Então, a gente se refere aí ao movimento iconoclasta, movimento pela destruição dos ícones religiosos. 5. O EC. Após o fim do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., o panorama político e cultural europeu se encontrou extremamente fragmentado e aos poucos iniciou-se o processo feudal. Considerando essa proposição, escreva V para verdadeiro ou F para falso, conforme o que se afirma a seguir sobre a periodização relativa ao feudalismo. Bom, o que a gente tem que ter em mente? Nos primeiros séculos da Idade Média, surgiram vários reinos na Europa, por meio da fusão de romanos e germanos. Todos tiveram vida curta, com exceção do Reino dos Francos, localizado na Gália. Duas dinastias governaram o Reino dos Francos. A dinastia Merovingia, lembra? Aquela liderada por Clovis I. O Clovis ali fortaleceu o poder real, aumentou o número de fiéis da Igreja Católica. Depois do Clovis, vieram os herdeiros do Clovis, que ficaram conhecidos como reis indolentes, porque eles se envolveram em contendas sangrentas, enfraqueceram o poder central. E aí, depois dos reis indolentes, que eram herdeiros do Clovis, que começou ali, o líder dos francos, começou a dinastia Merovingia. Depois do Clovis veio os herdeiros, depois dos herdeiros o major-domos, depois do major-domos o Carlos Martel, e depois dá início à dinastia carolíngia com Pepino Breve. Carlos Magno governou entre 768 e 814. O que ele fez? Ele expandiu o reino dos francos, surgindo o Império Carolíngio, e foi coroado imperador no ano de 800. Ele foi coroado imperador romano do Ocidente. Pelo Tratado de Verdun, em 843, ou seja, 43 anos depois da coroação do imperador Carlos Magno, o Império Carolíngio foi dividido em 3 partes. Essa divisão, somada com novas invasões na Europa, contribuiu para a consolidação do sistema feudal, cujo auge ocorreu entre os séculos 9 ao 12, na verdade. Bom, então, entre os séculos 6 e 8, formaram-se os reinos romanos bárbaros? Sim. No ano de 800 depois de Cristo, Carlos Magno criou o Sacro Império Romano Germânico. Então, no ano de 800 depois de Cristo, Carlos Magno criou o Sacro Império Romano Germânico. Sim. O Sacro Império Romano Germânico foi dividido em 3 partes em 843. Sim. O sistema feudal firmou-se em toda a Europa entre os séculos 9 e 11 depois de Cristo. Sim. Então, todas estão corretas.